Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Eu vou tentar ajudar vocês um pouquinho com essa questão das perícopes, né? O que é uma perícope e o que são segmentos. Perícope, gente, é sempre uma porção inteira do texto. Você vai pregar num texto, você não pode pegar um texto aleatório, porque onde começa e termina o contexto? A perícope é a delimitação de onde o contexto começa e onde o contexto termina. Suponha que a gente vai pegar um texto aqui de Gênesis. Vou fazer vários exemplos com vocês, tá? Ó, Gênesis 3. Vai falar Gênesis 3:1. A serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Suponha que você quer fazer isso tudo aqui. A primeira coisa que tem que achar é onde está o contexto. O contexto está em uma perícope. Então, onde começa e termina essa perícope? Vamos procurar primeiro onde começa. Então, aqui ele começa no verso 1, mas ele começa assim: ó. Mas a serpente. Esse mas já indica que ele vinha de uma outra conversa. Então, nós voltamos no capítulo 2, lá no finalzinho. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então aí você vai pegando a narrativa, entendendo que ele está falando sobre a criação. Que Deus pôs o homem ali e a serpente estava lá. Então a serpente faz parte da mesma cena. Então o capítulo 3, o começo da perícope não é o verso 1, embora tenha subtítulo. Você pode olhar, ó, que ele tem o subtítulo aqui. A queda, né? A queda, subtítulo. Mas esse subtítulo aqui não é o começo da perícope, não é uma boa delimitação aqui. Porque você entende? Começa a perícope em um mas a serpente. Não dá para começar uma perícope assim. Perícope ela tem que respeitar aquelas regras de mudança, de local, de época e tal, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no final do verso 3, você tem, ó, e abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. No verso 4, essa é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. É o mesmo tema ainda, a criação? É. Mudou de assunto? Mudou. Então, no verso 3, ele está terminando a criação, e no verso 4, ele está começando a criação. Tá? Então, ver que um ficou. Por isso que o pessoal fala que são duas narrativas da criação que foram colocadas uma do lado da outra. Tá? Então, aqui um começo é o 4. Mas será que esse aqui é o começo da perícope que vai incluir o capítulo 3? Tem que ler. Não tem outro jeito, tem que ler. Aí você vai. Essa é a gênese da criação. Ele começa que não havia nenhuma planta, né? Então, quando o Senhor não fizera chover sobre a terra, mas vinha uma neblina, então toda essa narrativa das plantas. Então formou o Senhor Deus o homem da terra, e o Senhor e plantou um jardim do Éden. Sei que essa narrativa é muito diferente da outra. Essa narrativa já logo no começo já coloca o ser humano ali, né? E o papel do ser humano está diretamente vinculado a, ao jardim do Éden. Formou o Senhor ao homem, soprou a narina, tal, né? Então plantou o Senhor um jardim e pôs nele o homem. Por isso que o pessoal fala que já tinha trabalho antes da queda. Então vocês estão lendo ali, ô professor, eu não tinha percebido isso. Pois é, Deus plantou o jardim e já pôs o homem lá, né? E o homem já foi para trabalhar. Ó, do solo do Senhor fez brotar toda a sorte de árvores e tal, e alimentos. É claro, qual é a diferença do pecado? É que aí diz o texto lá, do suor do teu rosto. Então não seria mais fácil. Né? Antigamente era fácil, essa é a ideia. Então, e do solo o Senhor fez brotar toda a sorte de árvores, e do Éden, aqui, verso 10, para regar o jardim, né, dividia os rios em quatro braços. Então ele meio que pintou um cenário de onde é o Éden, os quatro rios, o homem que Deus pôs lá, uma visão paradisíaca, né? Vê que é diferente da primeira narrativa. O ouro dessa terra é bom, já tinha, a narrativa está tão fora de. Assim, isso é outra história, né? A gente fala de historicidade do texto, né? Então eu já tinha até noção de ouro, né? Ônix, isso aqui é noção bem posterior, que o texto é escrito no século 6, né? Verso 13. O segundo rio chama Gion, tal, né? Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Tá vendo? É por isso que eu falo que antes da queda, o homem já trabalhava. Trabalho não é maldição, né? Maldição é ter dificuldade em conseguir se sustentar, mas não o trabalho. Então aqui quando você pega assim, você tem aqui então em cima uma perícope, começa no verso 4. Deus fez, formou o jardim era bonito, colocou o homem no jardim e tal. Até o verso 14 terminou o jardim. No verso 15, ele fala: Deus, Senhor, colocou o homem no jardim. Aqui para o cultivar e o guardar. Esse verso 15 parece aqui em cima, né, no verso 8.
quando Deus colocou o homem lá no jardim. É parecido. Então daria para achar que ainda é a mesma perícope. O problema é que começa, ó. E o Senhor lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres morrerás. Então aqui ele mudou. Até então Deus estava fazendo a criação, mas Deus não tinha parado para falar com o homem nem nada, né? Você tem aqui. Então eu coloco assim uma perícope, começando no verso 4 e terminando no verso 14. E a outra perícope, então, começando no verso 15. Aí vem 15, 16, 17, ele continua. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então ele está ainda naquela ideia de Deus colocou o homem lá, deu uma lei para ele, continua falando com o homem, orientando. Escolheu uma mulher, uma auxiliadora idônea. Havendo o Senhor formado os animais, então, você vê aqui, deu o nome a todos os animais. Aqui parece que já muda. Ó. Aqui é um trecho que quase não tem conexão com a narrativa. Né? Deus coloca o homem no Éden, coloca a árvore, fala para ele não comer. Né? Aí fala que vai trazer uma auxiliadora, até aí é aceitável. E agora colocou os animais. Eu explico depois isso aqui, né? Mas a princípio a gente pode deixar ele aqui? Pode. Mas é um texto meio lateral. Por que acontece isso no Gênesis? O Gênesis é um tipo de literatura que era uma coxa de retalhos. Então tinha um trechinho daqui, um trechinho dali, um trechinho dali, e foram todos juntados. Então tem essas coxas de retalho no Gênesis que torna ele muito mais difícil de formar uma perícope. Né? A gente já poderia aceitar aqui esse aqui inicialmente, depois, se achar melhor, pode retirar ele e fazer a perícope só dentro da ideia. Que a perícope original, parece que ela começa no 15, ela vem na tradição da árvore até o 17. Então, Deus criou o homem, cria a mulher do homem, né? Verso 21, 22, 23, né? 24, 25, cada um ficava no seu lugar, tal, né? Então, a partir dos 3:1, ele retoma a crise da árvore. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos. Entendeu? Era necessário ele ter criado, ele ter colocado toda a narrativa da mulher ali para dar sentido. Mas a narrativa da árvore mesmo continua no verso 1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. Respondeu a mulher: do fruto das árvores podemos comer. Então ele continua na ideia da lei, do que podia e não podia comer. E ele vem então aqui com a serpente. A mulher vê a árvore, come o fruto e vai até o fim. Ó. Então tem toda a crise com Adão, o Senhor. Então todo isso aqui até o finalzinho do verso 24 faz parte da perícope. Então a perícope enorme tem em Gênesis. Então começa então no capítulo 2, no verso 7, não, no verso 15, e pode vir com ela até o capítulo 3, verso 24. Poderíamos olhar o capítulo 4, ver se ele não anda mais. Só que o capítulo 4, ó, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Mudou de assunto de novo. Tá? Então, fechamos ali. Você tem mais ou menos o mesmo tema, começando em 2:15 e vem 3 inteiro. É a criação, especificamente a criação do homem e a mulher e a queda. Tá? Então, assim, o que acontece? Quando a perícope é muito grande, aí você vai ter que achar os segmentos. E você vai ter vários segmentos. Tem segmentos, como eu disse aqui, que podem não ter nada a ver com o contexto, que é o caso dos animais. É um segmento que pode ter sido colocado ali, porque faria mais sentido estar ali. Né? Mas o outro segmento aqui, ó, por exemplo, no verso. No finalzinho do verso 20, aqui, ó, começa uma narrativa, um segmento das mulheres. Não se achava uma auxiliadora, então o Senhor fez cair pesado sono e da costela, tal, né? Esse vem então até aqui, ó, um segundo segmento. Então você teria ali um segmento aqui dos animais, que é o 19 e 20. Esse segmento da mulher, ele está aqui, ó, ele começa no 18, né? Verde. Aí no 18 ele pula para o meio do 20 e vai até o 25, é o segmento da mulher. Aí no 30 para frente, aí é o drama da serpente. Tenta ver os segmentos, gente, como se fossem cenas. Pensa no teatro. Então, essa aqui é a primeira cena, essa é a segunda cena, essa é a terceira cena. Ajuda um monte para usar a técnica do teatro para achar os segmentos, tá bom? E aí você vai achar vários segmentos. Peguei o Gênesis, que é um texto difícil de propósito para você entender como é que nem sempre é tão redondinho
como pode parecer às vezes no Novo Testamento. Mas muda de texto para texto. O Pentateuco, as narrativas do Pentateuco são mais complexas, porque elas têm várias camadas. Então ela tem texto que eram eram pequenos manuscritos que foram todos juntados. Então essa junção nem sempre permaneceu uma coisa muito organizada. Às vezes tem repetição, né? O Sabatier vai falar, por exemplo, da repetição aí das narrativas de Abraão e de Isaac. Então tem várias repetições que acabam aparecendo porque eram narrativas diferentes. Era a mesma narrativa em contextos diferentes que foram juntadas depois ao documento. Então eu peguei aqui Gênesis, mas vamos ver mais um. Vamos ver aqui, vamos pegar um de Êxodo, vamos pegar um, não dá pra pegar um de cada, mas vocês verem que vamos pegar Êxodo 1, não tem graça, né? Porque a gente já tem o começo. Vou pegar aqui Êxodo 6, que é um famoso. 2. Disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Ou Yahweh, né? Quando ele apresenta o nome de Deus. Então, onde é que é o contexto? Onde começa e onde termina? Então, a gente volta no verso 1, ó. Disse o Senhor a Moisés. Tá. Então, ainda não garante que é o começo. O ideal é voltar no 5, verso 1. No 5, o último verso, né? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe a teu nome, ele ele tem maltratado esse povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Aí o capítulo 6 disse o Senhor a Moisés. Percebe que tem um subtítulo aqui no capítulo 6, Deus promete tal libertação, mas o capítulo 6, verso 1, faz parte da mesma perícope do capítulo 5. Pegou? Mesma coisa do Gênesis. Ó. Então, esse negócio de divisão de capítulo, tem vezes que ela torna mais complicada, ela piora a interpretação. Os capítulos tinham que ser divididos de acordo com as perícopes. Aí nós teríamos uma Bíblia top. Tem uma versão que faz isso. Essa aqui, ó. Tá. Essa faz. Essa aqui, ó, é um Novo Testamento, não tem toda, né? Só tem um Novo Testamento. Ela é uma tradução de um juiz brasileiro. Tradução de Haroldo Dutra Dias. E ele faz, esse aqui é legal, que ela é uma Bíblia organizada, gente, por parágrafo. Show de bola, né? Então, para quem vai ler, a Bíblia estando por parágrafo é muito mais fácil de entender. Então, na prática, a gente perde muito nessa forma clássica que tem de apresentar o texto em capítulo e versículo. Em parágrafo, ela fica bem mais clara, tá? Assim, é uma tradução leiga, considerada uma tradução leiga, mas tem umas coisas legais, tá? Não é assim, aquela melhor tradução em muitos casos, mas é interessante. Gostei muito dele, foi dessa divisão em parágrafos. Acho que toda a Bíblia tinha que ser divisão em parágrafos. Quem faz isso também, e faz bem, eu não estou com ela aqui, mas é a NTLH de estudo. Achei. Peraí. NTLH de estudo também faz isso. Aqui. A minha, coitadinha, a gente usa que ela fica toda judiadinha, né? Mas a NTLH de estudo, ela também divide bem por parágrafo. Mas assim, como eu falei aqui, não é nada é 100%. Vamos pegar esse caso aqui para a gente ver como é que ela foi. Então, capítulo 5 e 6. Isso aí, ela não vai ser. Será que ela vai conseguir? Vamos ver, vamos dar uma chance, vamos dar um voto de confiança para ela. Vamos ver se ela vai conseguir colocar a perícope no capítulo 5. Ou se ela vai abrir no capítulo 6. Ah, aí sim, ó. Essa fez certa. A perícope ela colocou que começa então, vamos lá, no capítulo 5, verso 22. Vamos ver se é ali que começa mesmo? Cadê? Nós estamos falando que o nosso texto é Moisés falando com Deus, né? O Senhor, eu sou. Ela coloca aqui, começa no 5, 22. Vamos tirar a prova dos 9. Vamos ver se ela realmente faz isso. Então Moisés tornando-se. Não tem sentido fazer no 5, 22. Ó. Ela colocou uma perícope aqui. Moisés fala de novo com o Senhor, né? Também não dá. Mas ela. E aí o que acontece? Mas pelo menos ela não, nem sempre usa o capítulo. Ela coloca uns versículos anteriores. Mas não achei que foi feliz, não. Vamos achar a gente mesmo aqui que é melhor. Então, qual que seria então o versículo? Né? Nós estamos no capítulo 6, verso 2. Disse o Senhor a Moisés, então nós voltamos no 5. Então, no 5:1, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, né? Eles já estão conversando, negociando com o Faraó, tal. Estão brigando lá se o povo vai ou não vai sair, né? Para ir no Egito, tal.
Então saíram, verso 10 aqui, ó. Aqui tem uma mudança, ó. Então saíram os superintendentes do povo, seus capatazes falaram ao povo. Aqui tem uma mudança de perícope. Lembra que eu falei? Perícope muda quando? Tem mudança de lugar, mudança de tempo, mudança de personagens. Então aí o verso 9 seria o fim de uma perícope. Aqui para cima. Aí teria que achar o começo dela também, tá? Mas isso aqui, ó, depois foram. Isso aqui já indica começo de perícope, ó. Mudança de tempo, ó, depois. Aí personagens, né? Arão, Moisés. Conteúdo, né? Falaram a Faraó. Vamos ver o capítulo 4. Esse aqui seria um começo. Capítulo 4, final. E o povo creu e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Então aqui tem um finalzinho diferente. Aqui antes no verso 29 e 28, relatou Moisés a Arão as palavras que o Senhor disse. Então esses foram Moisés e Arão e juntaram todos os anciãos. Arão falou as palavras do Senhor que tinha dito a Moisés e o povo creu. Então você percebe que aqui no 31 ele realmente fecha uma perícope. E no capítulo 5, verso 1, ele abre uma nova perícope. Depois, então, daquilo ocorrido, Moisés e Arão foram a Faraó. Então mudou o personagem, mudou a época, mudou o local, mudou o tema. Então, show, mudança aqui. 5:1 é uma perícope iniciando. Vamos ver onde ela termina. Então o Faraó responde, eles prosseguiram. Verso 4, então disse o rei do Egito, Faraó, né? Por que Moisés e Arão, tal, né? Verso 5, também Faraó, continua a discussão. Verso 6, naquele mesmo dia, a mudança de tempo, pois naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó, superintendente do povo, dizendo, superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui por diante não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolo como antes, eles mesmos que ajuntem a palha. Então você percebe que eles vão aqui, Moisés e o Arão vão pedir para poder, para libertar o povo, né? E aí, em vez disso, eles queriam, na verdade, sair para fazer uma festa, né? Ó, celebrar um culto no deserto. E aí o que acontece? O faraó, então, aqui é uma mudança. Mas pode ser na mesma perícope ainda, não necessita uma nova perícope aqui. Porque ainda está no mesmo tema, no mesmo contexto. Qual contexto? Eles foram pedir e esperavam a resposta de Faraó. A resposta de Faraó seria, então, que eles fossem mais oprimidos. Então ele não necessariamente muda o dia, embora fale daqui por diante. Exigirei deles, então ele continua aqui, né, a mesma conta de tijolos, tal, né? Verso 10. Então saíram os superintendentes, seus capatazes e falaram, aqui é uma mudança real. Porque aí há uma mudança de tempo, eles saíram então, e quem agora não é mais Moisés e Arão falando com o faraó falando com eles. São superintendentes agora, são os personagens do povo, seus capatazes, falando ao povo o que o faraó diz. E aí o que eles vão trazer aí de vós mesmos, ajuntai, né? Então o povo espalhou por toda a terra, que pode continuar na mesma, porque eles estão cumprindo o mesmo pedido. Os superintendentes os apertavam, também não retoma os superintendentes, ó. Foram açoitados os capatazes, tal, né? Aqui tem uma mudança no verso 5, verso 15, mas ainda está no mesmo contexto geral. Pode ser mudança de segmento, né? São mudanças menores, que é o problema da palha e do sofrimento do povo. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés, no verso 20, aqui, ó. Aqui há outra mudança, tá vendo? Vão encontrar de novo outro personagem, saíram daquele lugar. Então, pensa como cena. Saíram de uma cena, entraram em outra, encontraram um novo personagem, novo contexto. Pode ou não mudar o conteúdo. Aqui o conteúdo está mais ou menos ficando. Mas está mudando o personagem, mudando o local de cena. Então, numa pregação, você poderia pegar, assim, como é um trecho longo, poderia pegar. Eu poderia fazer uma perícope, tipo aqui, outra perícope ali. Mas com perícope, o ideal era ter um período completo. E aí essas divisões ficarem para o campo dos segmentos. Tá? Então saíram, falaram com Moisés e Faraó. Eles disseram: falamos ao Senhor e ele vos julgue e tal, né? Eles disseram: olhe o Senhor para vós, outros vos julgue. Então, verso 22. Então Moisés
tornando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste o seu povo? Verso 23, pois desde que me apresentei a Faraó, aqui, está vendo que aqui, ó, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles. Eles disseram: Olhe o Senhor para vós, outros, e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para vos matar. Aqui muda de novo, ó, 5:22. Então Moisés torna. Então estava certo. A outra Bíblia trouxe lá 5:22, né? Eu falei, né? Então daria para pegar daqui sim. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse. Porque aí Moisés agora tomou a palavra, já não é mais os capatazes. Agora ele não está mais dirigindo a Faraó ou ao povo, ele está dirigindo ao Senhor. E agora o conteúdo lá é parecido ainda, que era a aflição. Só que o conteúdo aqui é a crítica da aflição. Senhor, por que afligiste o seu povo? Por quem enviaste? Realmente aí eu falei aqui da NTLH e paguei minha língua, né? Então, na verdade, eles foram felizes sim aqui. Tá? Êxodo, capítulo 5, 22. Eu me precipitei quando eu falei, mas ele disse então, né? Não, então aqui pode ser sim. Moisés e Arão, deixa eu ver se foi isso mesmo que eu falei, se eu estou misturando, é 5:22. É isso mesmo. Moisés falou outra vez a Deus, 5:22. Seria assim, começo da perícope, fica bem colocado. Só que ele termina a perícope aqui em 6:1. Ele vai de 5:22 ao 6:1. Pois Deus que me apresentei, desde que me apresentei a Faraó, né, tal, ele tem maltratado o povo, aí verso 6:1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Então, realmente, e aqui ele realmente muda. O que mudou agora? Então, o verso 2, Deus está falando a Moisés. Então já não é mais Moisés falando a Deus. Então agora mudou a voz aqui de quem está falando. É importante isso. E mudou o conteúdo. Então vinha um conteúdo lá do povo sofrendo, né, pedindo para libertação. Agora o conteúdo é a apresentação. Eu sou Yahweh, né, eu sou. Aí ele vem aparecer Abraão, Isaac, Jacó, continua, né? Estabelecer a minha aliança, vendo que mudou o tema? Aí ele volta aqui no 5, ainda ouvindo os gemidos de Israel, os egípcios, me lembrei da sua aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito. Então, realmente dá para começar um aqui ó, no verso 2, e ele vai aqui então, vamos ver se ele foi feliz, até o 13. Vamos ver se ele vai mesmo aqui. Cadê? 1, 2, vamos seguindo aqui, não dá para saber, né? Portanto, diz aos filhos de Israel: sou o Senhor, tirei do Egito, tomar-vos-ei por meu povo, né? Vos levarei para a terra que jurei dar a Abraão. Desse modo falou Moisés, filho de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia. Falou mais o Senhor, dizendo: vai ter com Faraó. Aqui já muda, né? Então aqui no verso 8 termina. No verso 9, desse modo falou Moisés. Aqui já muda de novo. Já é agora Moisés falando ao povo. Eu coloquei aqui até o 13. Então é que ele já foi do 13, ó. O 9 fica melhor. Ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, fala para que deixe sair os meus povos. Então retoma lá a crítica anterior. Respondeu o Senhor: eis que os filhos de Israel não têm ouvido. Como, pois, se ouvirá Faraó, né? Então, o que você vai percebendo dentro das perícopes do Pentateuco? É que parece que tem trechos colocados dentro da perícope. Então, isso é comum. Aquilo que eu falei eram textos soltos que foram juntados depois. E na hora de juntar aqueles textos que foram achados, onde a gente vai colocar esse texto? Então, aí os exegetas que estão fazendo a compilação final da Bíblia, que vão achar os melhores locais onde esses textos vão ser colocados. E às vezes acaba ficando de fora, assim, a narrativa fica meio torta, né? Ok, então eu peguei dois aqui do antigo, deixa eu pegar um mais pra frente aqui. Vamos pegar um de sair desse tipo de escrita, vamos pegar o profeta. Profetas já são fáceis, tá? Os profetas já fica bem mais claro esse tipo de proposta. Amós. Aqui no começo, né? No começo não, vamos pegar do meio, senão não tem graça no começo, né? 3. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós. Então você percebe que parece que ele está começando aqui, ó. Capítulo 2, finalzinho, ó.
E mais corajoso entre os valentes fugirá. Então, realmente começa lá. E isso é característica dos profetas. Os profetas, como eram, como eu falei, profecias soltas, geralmente é um capítulo por perícope. Pode ser que o capítulo tenha 2, 3 perícopes, mas a maioria é um capítulo por perícope. Vamos pegar mais um aqui, sendo dos profetas. Os profetas vão estar todos assim. Então, você não vai achar dificuldade. Isaías tem algumas porções históricas. Os textos históricos são mais diferentes, né? Na verdade, eles são mais fáceis. Porque texto histórico acontece igual ao texto de Atos. Ele é história, então ele tem começo, meio e fim. Quando é texto que não é história, mas é a apresentação de um conceito, de uma ideia, né? Então aí ele não tem começo, meio e fim, geralmente. Não tem mudança de personagem. Agora, quando é narrativa, tem começo, meio e fim e mudança de personagem. Vou pegar o Novo Testamento aqui, ó. Para vocês verem mais um caso. O Novo Testamento, Evangelhos. Evangelhos é muito fácil. Evangelhos é o que eu falei. É historinha, é narrativa. Então, cada historinha você tem uma narrativa completa. Gênesis 1, Mateus 1, ó. É Mateus 1 até o 17. É uma narrativa completa, que é a genealogia. 1,18, ele começa o nascimento de Jesus, a história com José e tal, né? Maria que vai dar à luz, a Virgem conceberá. Aí no capítulo 2 ele continua, né? Aí já começa. Tendo Jesus nascido em Belém, ó, mudou o personagem, mudou a época, mudou o local, mudou o contexto, problemas, entendeu? Isso você vai ter. Até onde vai o capítulo 2, verso 1? Então aqui, tendo convocado Belém da Judéia, com isso Herodes, tal. Entrando na casa, vira o menino de sua mãe Maria. Sendo por divina advertência prevenidos do sonho, tal, não voltar a Herodes para regressar para outro caminho. Verso 3. Tendo eles partido, tá vendo, já não tem noção de que aqui teria uma divisória. Ele continua. Mas o que indica a divisória? Mudança de lugar. Tendo eles partido, ó, mudou de lugar. Apareceu um personagem novo, o anjo do Senhor, e um novo conteúdo. Toma a mãe e foge para o Egito. Tá vendo? Aí você tem então realmente uma perícope nova no verso 13. Ó. Aí no verso 15. E lá ficou, né, no Egito até a morte de Herodes. Verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes. O que ele está falando agora de Herodes enfurecer pelos magos? O que isso tem a ver com a perícope anterior? Nada. Aquilo que eu falei, vários textos soltos que foram juntados. Por isso vai ter essa referência. Tá? As cartas paulinas é onde é difícil. Eu falei que seria difícil, né? Vamos pegar uma carta paulina. E aí a gente consegue meio que encerrar, né? Ó, carta paulina. Não, aqui no começo não tem graça, tem que ser o capítulo 2. Então começa no verso 1 e ele vem. Na verdade, 14 anos depois de subir, ele está continuando um texto. Então, começa no capítulo 1, a perícope. No verso 6, não, o verso ele fala de outro evangelho. Aqui dá uma perícope clara. Começa no verso 6, ele vai falando que os gálatas passaram do evangelho para a lei, né? E termina com a pergunta: procuro eu agora a favor dos homens? Né? A favor dos homens. Como é que eu sei que aqui é o final? Por causa do capítulo do verso 11. Faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho a mim anunciado não é segundo o homem. Então parece que aqui ele continua, o 10 e o 11. Aqui ele está falando sobre os homens e aqui sobre os homens. Então não há essa mudança. Também não há mudança de local, não há mudança de personagens. Então poderia continuar. 12. Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, né? Ele continua. Verso 18. Aqui é mais histórico, né? Decorrido 3 anos, aí tem a mudança temporal. O texto que eu peguei de Gálatas, ele tem mais história. Vamos pegar um texto mais para frente de Gálatas. Ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou, né? Ante os olhos de quem Jesus Cristo foi exposto. Capítulo 2, verso final. Não anulo a graça de Deus. Não tem nada a ver, né? Então você percebe que o capítulo 3, verso 1, realmente é o começo de uma perícope. Aí você tem que procurar ideias, se ela se mantém até o final. Aí no verso 9, de modo que os da fé que são abençoados em Abraão. Verso 10, todos quantos são expôs das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas. Então aqui começa realmente uma mudança de assunto. Então o assunto lá em cima está mais em Abraão, e o assunto agora no verso 10 começa a mudar para a lei. E em Paulo é isso, ele vai mudando de assunto. Não muda de personagem, não muda de época, não muda de contexto.
Ele vai mudando de assunto. Tá? Então ele é mais tenso, você tem que fechar. Como é que eu amarro o assunto? Repetição de termos. E para dizer que um assunto passou de um verso para outro, os termos que desse assunto também tem que aparecer no outro. Ah, não, ele continua, mas não tem repetição ou desenvolvimento dos termos, então não continua coisa nenhuma. Para que haja continuação, para que haja continuação, ele tem que repetir os termos. Tá? Então, assim, esse é um começo para fazer, pelo menos a parte de perícope. Segmentos, aí seria de você conseguir achar as divisões dentro dos perícopes. Vou pegar aqui uma perícope aqui para a gente pegar, por exemplo, a perícope de Gálatas 3, de 10 a 14. Perdão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição da lei, porque está escrito maldito daquele que não permanecer em todas as palavras do livro. Então ele começou um tema, maldição, quem não está no livro. Poderia colocar na frente ali meu primeiro segmento. Aí vamos ver o verso 11, se faz parte do mesmo segmento ou se é outro. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, o verso 10 fala sobre lei, tá certo? Só que o verso 10 traz o tema da maldição. O verso 11 não traz o tema da maldição, mas fala sobre lei. Então, você vai perceber que é um desenvolvimento. Então, no verso 10, todos quantos estão debaixo da obra da lei estão debaixo da maldição. No verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado. Então, essa evidência em relação ao verso 10. Estão conectados. Tá? Verso 12, a lei não procede da fé, mas aquele que observa seus preceitos viverá. Agora mudou total de tema. Até então o tema não era a lei que não procede da fé. Ele estava falando das obras da lei que está debaixo da maldição. Pela lei ninguém é justificado. Agora ele trouxe um outro tema. A lei não procede da fé. Então ele está pegando a lei no método grego e vem debatendo com vários outros elementos. A lei e as obras, a lei e a justificação, a lei e a fé. E ele vai trazer esses temas e vai debater, que era uma estratégia filosófica muito comum aí ao conhecimento de Paulo. Bom, beleza, gente? Então, assim, tentei passar assim um geral sobre essa primeira parte. E aí, as segmentos, desculpa, né? Como esse segmento não parei aqui, né? Segmentos são essas diferenças. Então, o primeiro segmento, verso 10 e 11, cabe dentro do mesmo segmento. No verso 12, ele já muda. A lei não procede da fé. Só que tem um problema. Se você usar a lei como segmento, você vai ver que a lei está no verso 10, a lei está no verso 11, a lei está no verso 12. E aí se torna mais difícil, porque aí você vai ter um segmento só. Não é um segmento só, porque no verso 10 ele também fala de maldição. Não é só lei, é maldição. Já no verso 11 ele não fala de maldição. O verso 11 ele está falando de justificação. Já no verso 12, ele já conectou a lei com a fé. Então isso aí é uma estratégia grega. Ele vai colocando opostos para questionar e acabar com isso definindo melhor o seu conceito. Então, mas para fins pedagógicos, que é a questão da estrutura, daria para colocar então o verso 10 uma estrutura, né? O verso 11, pela lei ninguém será justificado. E o verso 12, a lei não procede da fé. Não, é melhor deixar separado. Verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado. Verso 12, a lei não procede da fé. Seria um terceiro segmento aí, né? Verso 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em seu lugar, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Então, 13 e 14 juntos daria também um segmento, tá bom? Então, sempre fazendo essas análises dos segmentos. O segmento, gente, é uma subdivisão dentro da perícope. Segmento é você identificar as ideias que compõem a perícope. Às vezes, em perícopes narrativas, é começo, meio e fim. Aí vai ser fácil. Mas quando é igual Gálatas aqui, que não é narrativa, mas é discussão filosófica, você vai ter que estar atento à discussão. Quem que está falando o quê e quando. Aí você consegue, sim, delimitar. Tá bom, gente? Então, a primeira fase, delimitação, começo e fim. Segunda fase, segmentos. Encontrar os segmentos do texto. Esteja nas próximas aulas, participe. Pode fazer a pergunta, nem sempre estou conseguindo, gente, responder na hora, porque é muita pergunta. Vocês estão vendo ali, quem for acompanhar, não dá. Se a gente responder as perguntas, não consegue dar aula. Né? E aí o prejuízo é maior. A ideia é, eu vou estar sempre passando a aula direto. Uma outra pergunta relevante, o Jonas vai estar filtrando e colocando para nós. Algumas perguntas vão ser respondidas durante o curso, o Jonas já conhece. Então, ele não vai pegar a pergunta e colocar porque vocês vão ter. Então, a ideia é esperar um pouquinho que vai acontecer. Tá
tá bom? E quando a gente não conseguir, não é porque não quer, gente, é porque se a gente for colocar para responder a questão, ele não tem aula. Então, a vantagem do EAD é justamente poder ter a aula, gravar a aula, vocês assistirem depois, solidificar bem a dúvida e o conhecimento, para a gente, então, numa live aí, poder fazer um tira-dúvida e resolver aí aquilo que está mais difícil, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Encontro vocês na próxima aula, tá bom? Até mais.